é, compartilhar a palavra do Senhor. Graças a Deus por tudo. Graças a Deus porque Ele tem nos dado vitória, tem nos sustentado, tem segurado nas nossas mãos. Em todo tempo, nós devemos engrandecê-lo porque é o nosso Deus. Então, todas que estão aqui hoje, nessa tarde, eu gostaria de convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Números, capítulo 1, nós vamos ler a palavra do Senhor. Ele tem algo para falar conosco nessa tarde. Eu creio que é desejo do coração do Senhor nos encontrar. O Senhor, Ele quer nos encontrar, Ele quer falar aos nossos corações. Então, Números, no capítulo 1, nós vamos ler os versículos 50 e 51. Está escrito assim: em vez disso, designe os levitas como responsáveis pelo tabernáculo que guarda as tábuas da aliança, por todos os seus utensílios e por tudo que pertence a ele. Eles transportarão o tabernáculo e todos os seus utensílios, cuidarão dele e acamparão ao seu redor. Sempre que o tabernáculo tiver que ser removido, os levitas o desmontarão. E sempre que tiver que ser armado, os levitas o farão. Qualquer pessoa não autorizada que se aproximar do tabernáculo terá que ser executada. Se você puder, mais uma vez, eu gostaria que você fechasse os teus olhos, orasse ao Senhor comigo. Pai, em nome de Jesus, eu bendigo o teu santo nome, Senhor, nessa tarde. Eu engrandeço o teu nome, te agradeço porque tu és o meu Deus. Tu és Senhor e meu Deus. Tu és grande, Senhor. Tu és o meu refúgio, tu és a minha fortaleza. Tu és o meu socorro, tu és a minha motivação, a minha alegria. Tu és, Senhor. Obrigado por tudo, Senhor. Obrigado por todas as coisas. Obrigado porque o Senhor tem feito todas as coisas. Tu és um Deus de maravilhas. Tu és um Deus que tem cuidado de nós em tudo, em todo tempo. O Senhor se importa com tudo que é importante para nós. Pai, o Senhor se importa com as coisas que o nosso coração almeja, deseja. Obrigado, Senhor, por ser um Deus tão cuidadoso. Obrigado por tudo. Obrigado porque o Senhor tem nos acompanhado dia após dia. Obrigado, a Deus, porque a tua misericórdia é a causa de nós não sermos consumidos. Pai, em nome de Jesus, se revele a nós nesta tarde. Nós queremos ouvir do Senhor, queremos ouvir as coisas do Senhor, queremos te conhecer um pouco mais, Senhor, queremos nos aproximar mais, queremos nesta tarde, Senhor, entrar no lugar da tua presença. Em nome de Jesus, nós te invocamos. Senhor, em nome de Jesus, eu invoco o Senhor para este lugar, para o lugar onde esta mulher está. Meu Deus, que a tua presença possa nessa tarde alcançar a cada uma, no nome de Jesus. Fique à vontade, Espírito Santo de Deus, para falar nos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então, eu quero falar nesta tarde do ambiente da presença do Senhor, do ambiente de glória, deste ambiente que o Senhor quer trazer para nós nesses dias. Deus quer nos trazer a presença dele. É desejo do coração de Deus nos trazer para a presença dele. É desejo do coração de Deus que sejamos impactados pela glória dele. E o que é a glória desse Deus?
é a atmosfera do céu. Eu não preciso exatamente ir para lá, já estar lá, para ser participante desta atmosfera. O próprio Deus me ensinou que eu posso clamar a Ele e que Ele vai abrir o céu. E que essa atmosfera do céu, que é a glória de Deus, pode estar aqui comigo, pode estar aí com você. A própria palavra no livro de Isaías, quando nos mostra lá no capítulo 6, quando Isaías tem uma visão do céu, tem a visão do trono de Deus, quando ele vê serafins glorificando a Deus, declarando que a terra está cheia da glória de Deus. O que Isaías vê e sente é a atmosfera do céu. E nós podemos também ser participantes desta glória, dessa graça, dessa atmosfera. Deus tem isso para cada um de nós. Deus deseja que eu viva nesse ambiente de glória, nessa atmosfera. O capítulo que eu li de Números, o capítulo 1, os versículos 50 e 51, fala exatamente dos levitas lá no Velho Testamento. Eles é que tinham o sacerdócio, eles é que exerciam o papel de cuidar do tabernáculo, da tenda do Senhor, que era móvel. Quando os israelitas se deslocavam, quando eles mudavam de lugar, o tabernáculo também ia junto, ele também se movia. E era responsabilidade dos levitas desmontar a tenda, montar novamente, cuidar dos utensílios da casa do Senhor. O tabernáculo, lugar onde a presença de Deus habitava. Hoje, os levitas não têm exatamente a mesma responsabilidade, porque o tabernáculo sou eu, o lugar da habitação de Deus sou eu, o lugar da habitação de Deus é você. Então, na casa do Senhor, os levitas ainda louvam, ainda buscam. Sim, claro que sim. É assim que nós começamos o nosso culto. Nós começamos com os levitas, louvando, criando um ambiente de glória, um ambiente para a presença de Deus. Mas o tabernáculo sou eu. Quem abre a porta por dentro sou eu. Quem deixa Jesus entrar sou eu. Eu sou o lugar da presença de Deus. E por que nesses dias, por que no dia de hoje, eu preciso ter atitudes de busca, de adoração, atitudes que chamam a presença do Senhor? Por que então eu devo buscar essa presença? Por que eu devo orar a Deus? Você pode também se fazer essa pergunta. Por que todos os dias eu devo buscar a presença? Por que eu devo orar a Deus? Se Deus me conhece, se Deus sabe tudo que eu vou dizer, se Ele sabe o que eu tenho para pedir, Deus sabe. Às vezes eu acho que eu repito muito as coisas. Todos os dias, quando eu oro ao Senhor, eu oro pela nação. O meu clamor é pela nação. O meu clamor é por famílias. O meu clamor é por filhos. O meu clamor é pela igreja do Senhor. O meu clamor é para que o avivamento de Deus seja derramado sobre a terra. O meu clamor é que essa presença desça e encha cada vida, cada coração, e nos encha até transformar, até mudar toda a situação da nossa vida. Eu oro pedindo ao Senhor todos os dias que a presença dele venha e seja transbordante na nossa vida. E que nos encha até que não haja mais espaço, porque quando somos cheias da presença de Deus, não há lugar mais para o pecado na nossa vida. Não há lugar mais para coisas circunstanciais. Quando nós somos cheias da presença de Deus, os nossos olhos estão nele. E quando nós somos cheias da presença de Deus, nós sim,
nós mesmos somos capazes de criar um caminho reto e andar na presença de Deus. Deus sabe o que eu oro. Deus sabe que amanhã eu vou orar talvez as mesmas coisas. Então, por que orar todos os dias? Então, por que falar com Ele todos os dias se Ele me conhece? Se Ele sabe tudo de mim? Deus me conhece. Deus sabe tudo ao meu respeito. Mas todas as vezes que eu vou até a Deus, todas as vezes que eu falo com Deus, Ele me escuta como se fosse a primeira vez. Amém. Ele ouve como se as coisas repetitivas que eu estou falando, Ele estivesse ouvindo pela primeira vez. E por que buscar assim ao Senhor? Ele me conhece, mas quando eu entro num lugar de busca, eu começo a conhecê-lo. Eu passo a conhecê-lo mais quando eu oro, quando eu tenho atitudes que atraiam a presença dele. Quando eu tiro um tempo do meu dia para buscar a presença do Senhor, para entrar nos átrios do Senhor, para rasgar o véu. Talvez isso tome algum tempo do meu dia. Talvez isso tire alguns minutos do meu tempo. Mas esta atitude atrai Deus para minha casa, para o tabernáculo que sou eu. Eu não preciso fazer muita coisa para atrair a presença de Deus, sabe por quê? Quando Deus me chamou para Ele, quando Deus me chamou, eu era a pior versão de mim. Quando Deus chamou você, você era a pior versão de você. E mesmo assim, Ele amou. Então, não precisa inventar moda para atrair a atenção dele. Eu só preciso ir de encontro a ele. Deus me ama e esse é o maior motivo para adorá-lo. Esse é o maior motivo para buscar a presença dele. Esse é o maior motivo. Eu tenho um grande motivo hoje, não é a minha responsabilidade desmontar o tabernáculo, não é minha responsabilidade montá-lo de novo, cuidar dos utensílios. Eu sou o sacerdote, nós somos sacerdote. O véu foi rasgado e nós podemos entrar nos átrios do Senhor. Nós podemos adorar a Ele. E eu estou falando de mais, muito mais do que celebração. Nós celebramos a Deus todas as vezes que nós entramos na casa do Senhor. Louvamos. Celebrar é festejar. Celebrar a Deus é alegria, é reação de contentamento, de louvor. Na celebração, nós falamos muitas coisas para Deus. Na celebração tem barulho, muitas vozes. A adoração é mais do que celebrar. A adoração é um lugar mais profundo. A adoração é lugar de encontro com Deus. Na celebração eu disse que há muitas palavras, mas na adoração são poucas palavras. Na adoração tem gemido, na adoração tem lágrimas. Na adoração tem reconhecimento. É nesse lugar de adoração que nós conseguimos nos ver como somos. Quando Isaías contemplou o trono de Deus, Isaías se enxergou como ele era. Quando nós entramos nesse lugar de adoração, nós conseguimos nos ver como somos pecadores, pequenos,
pequenas, mas que dependemos totalmente desse Deus. É na adoração que nós conseguimos enxergá-lo como ele é, grande, grande, grande. Quão grande é o Senhor. No momento da nossa adoração, nós conseguimos enxergar a grandeza dele. Mais do que isso, nós conseguimos ver e entender que não há outro Deus além dele. É na adoração que aquilo que Deus colocou dentro de mim, que é a presença dele, o Espírito dele em mim, que testifica todas as coisas. Conseguimos na adoração entender Deus, conseguimos ver Deus e mais do que isso, conseguimos ouvir a Deus, porque quando nós entramos nesse lugar de adoração, Deus começa a falar conosco. Na adoração, Deus começa também a dizer coisas para a gente, a nos revelar coisas. Na adoração, Deus nos fala a respeito da vida que estamos vivendo. Deus nos diz como estamos andando. Na adoração, o Senhor nos fala de como está a nossa vida, a nossa casa, o nosso casamento, o nosso namoro, o nosso noivado, de como está o nosso trabalho. Na adoração, Deus nos fala a respeito de nós mesmos e como temos andado com Ele. A adoração nos leva ao lugar mais próximo da presença dEle. É para adorá-lo que eu nasci. É para adorá-lo que você nasceu. Deus te fez para o lugar de encontro, para o lugar da presença dEle. Quando Deus nos criou, quando Deus criou o homem lá no Éden, Deus fez tudo que ele criou para o homem. Mas quando Deus criou o homem, Deus criou para a presença dele, para habitar com ele, para estar nele, para a glória dele. Deus nos criou para a glória dele. Aleluias. Eu queria que você, se puder, abrir a sua Bíblia lá no livro de Lucas, no capítulo 7. Eu ainda quero ler com você o que está escrito em Lucas, no capítulo 7. Lucas 7 está escrito assim. Lucas 7, a partir do versículo 36, está escrito assim. Jesus é ungido por uma pecadora, convidado por um dos fariseus para jantar. Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus aos seus pés, chorando. Começou a molhar-lhe os pés com suas lágrimas. Depois enxugou com seus cabelos, beijou-os e ungiu-os com perfume. Glória a Deus. Deus é lindo. Lucas capítulo 7 nos fala que Jesus estava em um jantar na casa de um fariseu, na casa de Simão. A palavra diz que durante aquele jantar, uma mulher entrou naquele lugar. E ela chegou ali com um vaso de alabastro, um perfume precioso. E ela se colocou aos pés de Jesus. A Bíblia diz que aquela mulher chorou aos pés de Jesus. Eu creio que ela chorou profundamente,
Porque a Bíblia diz que as lágrimas daquela mulher molhou os pés de Jesus, a ponto daquela mulher começar a enxugar os pés de Jesus com os seus cabelos. Aquela mulher não foi convidada para aquele ambiente. Naquele tempo, as mulheres não se assentavam para jantar com os homens. Então, aquela mulher não era uma convidada. Ela era simplesmente alguém que soube que Jesus estaria naquele lugar. Aquela mulher invade aquela sala. Ela entra ali e ela se prostra aos pés de Jesus. As pessoas que estavam ali estavam em uma celebração. A mulher não havia sido convidada para a celebração, mas ela entrou naquele lugar mesmo não sendo convidada e se colocou aos pés de Jesus, em uma atitude de adoração, em uma atitude de humilhação. Eu creio que aquela mulher chorava copiosamente. E quando nós estamos em um lugar assim, de adoração ao Senhor, nós não nos importamos com quem está à volta, nós não nos importamos com o que as pessoas vão dizer, nós não nos importamos com o que as pessoas vão falar. Naquele momento, aquela mulher não estava preocupada com as críticas. Ela não estava pensando no que as pessoas estavam dizendo ou pensando a respeito dela. Ela apenas se via aos pés do mestre. E o que ela fez foi chorar, e chorar, e chorar, e chorar. E eu creio que ali, diante daquelas lágrimas, ela reconhecia a sua condição de pecadora. Ela não se colocou à mesma altura que Jesus, jamais. Ela se prostrou aos pés de Jesus, o mais baixo que você puder imaginar. A palavra diz que ela secava os pés de Jesus com seus cabelos. Aí então você pode imaginar o quanto ela precisou se abaixar até os pés de Jesus. E você pode também imaginar os pensamentos das pessoas que ali estavam. Uma mulher naquele tempo só soltava os seus cabelos para o esposo quando ela estava sozinha com o esposo. Nunca diante de ninguém. Nunca na frente de ninguém. E Simão, no seu coração, havia um pensamento, ele estava dizendo assim: se Jesus fosse realmente um profeta, ele saberia quem é esta mulher. Ele saberia que a mulher que está tocando nele é uma pecadora. Jesus, conhecendo o pensamento de Simão, Jesus se vira para Simão e conta para ele uma historinha. Jesus diz para ele assim: sabe, Simão, eu quero lhe dizer algo. Haviam 2 homens, ambos endividados. Um devia 500 denários e o outro devia apenas 50. O credor, sabendo que nenhum deles tinha condição de quitar a dívida, ele perdoa a dívida de ambos. Ele perdoa a dívida dos 2. Então me diga, qual destes 2 homens que foram perdoados amou mais? E Simão responde para Jesus: certamente o homem a quem foi perdoado a maior dívida, os 500 denários. E Jesus diz para ele assim: sim, você julgou bem. Agora,
Olhe para esta mulher que aqui está aos meus pés. Hoje eu entrei na sua casa. Você não me deu água para lavar os meus pés. Essa mulher entrou aqui hoje. E ela está lavando os meus pés com as suas lágrimas e enxugando com os seus cabelos. Quando eu entrei aqui hoje, Simão, você não beijou o meu rosto. E esta mulher não se cansa de beijar os meus pés. Quando eu cheguei, você não ungiu a minha cabeça com óleo. Mas ela está ungindo os meus pés com perfume nobre. A quem muito é dado, a quem muito é perdoado, muito ama. Esta mulher aos meus pés está tendo para comigo a maior demonstração de amor. Eu não vou rejeitá-la por isso. A adoração nos leva aos pés de Jesus. A adoração nos leva a vê-lo. A adoração nos leva para perto de Jesus, para o lugar mais profundo da presença dele. A adoração nos aproxima dele. E por que tantas vezes nós nos distanciamos tanto desse lugar de adoração, de busca, de encontro com Deus? Por que que nós ocupamos tanto o nosso tempo? Por que que muitas vezes é a última hora que sobra para o Senhor? Por que que não priorizamos mais a presença dele se nós conseguimos reconhecer que precisamos tanto dele? Por que deixamos para buscá-lo mais no momento da nossa dor, no momento da angústia, no momento das lutas, das dificuldades? Por que enxergamos mais essa necessidade quando enfrentamos as nossas guerras, as nossas lutas? Lutas que às vezes temos a impressão que já passamos por elas. Que parece que são tão repetitivas na nossa vida. Sabe aquelas coisas que já vencemos? E parece que elas voltam de novo para a nossa vida? Sabe aqueles problemas que já enfrentamos? E parece que eles voltam de novo e têm força de novo na nossa vida? Aí sim nós paramos para clamar o nome do Senhor, para buscar a presença dele. Há um tempo atrás eu estava falando a respeito disto com o Senhor. E o Senhor me levou lá no Velho Testamento, no livro de Êxodo, no capítulo 14. Quando o povo de Israel sai do Egito. Quando o povo se move para ir em direção ao deserto. Exatamente naquele momento, vem um pensamento. O povo havia vivido mais de 400 anos no Egito. 400 anos de escravidão.
400 anos de lutas. Então, o povo clama por um libertador. E Deus ouve a oração. Quando nós clamamos, Deus escuta. Deus ouve. E quando Deus ouve, Deus envia também o libertador. Deus manda Moisés retornar para o Egito. Ele já havia saído de lá há 40 anos. Ele já vivia uma outra vida. Não tinha mais resquícios daquele homem, do príncipe que havia saído do Egito. Agora ele era um pastor de ovelhas. E Deus manda que ele volte novamente para o Egito para libertar um povo. E quando Moisés chega até Faraó e ele disse que Deus estava pedindo, que Deus estava mandando que ele libertasse o povo, que o povo devia ir até o Egito e prestar culto, adorá-lo. A resposta de Faraó foi exatamente: não conheço seu Deus. Não vou libertar ninguém. O povo vai permanecer aqui, escravo. E o rei do Egito, ele piora as coisas para o povo de Israel. Ele faz com que aquele tempo de escravidão se torne mais duro, o serviço mais pesado. Então, para que o povo saísse de lá, foi necessário que o Senhor enviasse 10 pragas. Só depois de 10 pragas, só depois do Egito ter sido arruinado, é que Deus permite que o povo saia. E então o povo vai exatamente para o lugar onde Deus manda ir. Exatamente para diante do mar. E então a palavra do Senhor diz algo que é muito curioso. Depois do povo já ter saído do Egito, depois do povo ir em direção ao deserto, depois do povo estar ali diante do mar, o próprio Deus, ele disse que ainda endureceria o coração do faraó. Porque ele ainda seria glorificado através do rei do Egito, através do exército de Faraó. Deus estava dizendo: eu ainda quero criar um ambiente de glória neste lugar. E aí alguém vai ter com o rei do Egito e conta exatamente que o povo de Israel estava acampado diante do Mar Vermelho. E parece que de repente, no estalar de dedos, a ficha cai. E o faraó começa a dizer assim: meu Deus, eu deixei o povo ir, estamos sem escravos. Não temos mais trabalhadores no Egito. E então, ele reúne todo o seu exército, todos armados até os dentes, mais de 500 mil carros de guerra. E eles vão de encontro a um povo que não sabia manejar uma espada. Eles vão atrás de um povo que não tinha a menor noção do que é uma guerra. O faraó não estava indo mais atrás daquele povo para levá-los de novo para o Egito para serem escravos. Ele estava indo para matar aquele povo, homens, mulheres, crianças que estavam ali, para exterminá-los. E o povo de Israel, quando vê o grande exército do faraó se aproximando, o povo se desespera.
A reação é de muito medo e o povo começa a clamar, mesmo nas nossas situações de medo. Nós não podemos deixar de clamar ao Senhor. Mesmo nas situações de medo, nós precisamos lembrar que existe um Deus e devemos clamar a Ele. Moisés, ouvindo o desespero, o clamor daquele povo, ele também fala com Deus. A resposta de Deus para Moisés é: porque clamas a mim, Moisés? Diga ao povo de Israel que marche. A resposta de Moisés para o povo foi exatamente: aquietem-se. Acalme o coração. Porque os inimigos que vocês estão vendo hoje, vocês nunca mais os verão. O que você tem nas mãos, Moisés? Erga as mãos. Moisés tinha um machado nas mãos. Agora toque o mar. Deus também está dizendo para você hoje o que você tem nas mãos, mulher. O machado representa a autoridade. Autoridade, você tem autoridade. E você pode também estar olhando agora e dizendo: mas não tem nem mar diante de mim. Eu tenho passado por lutas tão grandes. Eu tenho me visto numa situação tão encurralada. Não tem mar para se abrir. Talvez você esteja olhando para o seu problema e não consiga enxergar uma saída. Entenda algo. O Senhor te deu autoridade. E ainda que não tenha mar, estenda suas mãos, toque o céu se abrirá. O que o Senhor quer trazer para a sua vida, para a sua luta, para as coisas que você tem passado, um ambiente de glória. E quando a glória do Senhor vem trazendo solução para todas as coisas. O que você veio buscar do Senhor nesta tarde? Você veio simplesmente buscar alívio para sua alma? Você veio simplesmente buscar um pouco de paz para o seu sábado? Ou você veio buscar cura? Porque se você também veio para buscar a cura no lugar do encontro, no lugar da adoração, há cura. Há milagres quando nós entramos neste lugar, quando nós permitimos que Deus faça aquilo que nós não podemos fazer. As coisas de Deus começam a acontecer. Quando nós permitimos que a presença dele venha, aí sim os milagres, os prodígios, os sinais começam a acontecer. Nós queremos tocar nos milagres de Deus. Nós queremos o favor de Deus para a nossa vida. Queremos. E nós nos esquecemos tantas vezes que Deus é quem cuida de todas as coisas. Este é simplesmente o tempo de adorar a Deus, de buscar a presença dele. Este é simplesmente o tempo de invocar a Deus. Este é o tempo de termos intimidade com Deus. É o tempo de colocarmos os olhos nele, não na luta que temos vivido. Nós gastamos muita energia e muito do nosso tempo com as nossas preocupações, com a nossa ansiedade. E nós esquecemos que Deus tem o tempo e todas as coisas na palma das suas mãos. Nós nos preocupamos tanto com o nosso futuro.
Nós nos preocupamos tanto com as coisas que estão por vir, quando a nossa preocupação deveria ser apenas adorar a Deus, apenas encontrá-lo, apenas viver a presença dele. Há uma canção que diz que apenas um minuto em tua presença vale mais que uma vida inteira sem ti. Um minuto de presença vale mais que uma vida inteira. Nós nos preocupamos com tantas coisas e nos esquecemos que Deus faz todas as coisas no seu devido tempo. Em um determinado tempo, José estava sendo lançado em um buraco, vendido como escravo. Em outro tempo, ele estava sendo erguido, levantado como governador do Egito. Em um determinado tempo, Esther era apenas uma órfã judia, criada pelo tio. E em outro tempo, era a rainha da Pérsia. Em um determinado tempo, Ruth estava no campo respigando, colhendo os restos das espigas que caíam. E em outro tempo, diz a palavra do Senhor, era a proprietária do campo. Em um determinado tempo, Moisés matou um egípcio, fugiu para o deserto, viveu como fugitivo. Em outro tempo, ele ouviu a voz do Senhor que dizia: tire as sandálias dos teus pés, porque o lugar que você está pisando é santo, é o lugar da minha presença. Eu quero falar contigo. Há tempo para todas as coisas. E o tempo de Deus para a sua vida não terminou. Sim, mulher, você tem passado por coisas tão duras, por coisas tão difíceis, coisas que impedem a sua adoração, que tem impedido que você busque em espírito, em verdade. Deus está dizendo: me adore mesmo neste tempo, porque o teu futuro está nas minhas mãos. Porque eu tiro daqui e coloco ali. Eu levo onde eu quiser. Eu falo como quiser. Eu uso a quem quiser. Entenda o tempo de Deus para a sua vida. Deus não te esqueceu. Ele nunca esqueceu. Deus não se esqueceu das promessas que ele te fez. Deus vai cumprir todas elas. Ele diz: eu velo pela minha palavra para cumprir. Ele está dizendo: a palavra que eu disse, a palavra que eu proferia, você está dita. Eu me responsabilizo em cumprir. Os meus olhos estão sobre cada palavra dita a você. No meu tempo eu vou cumprir. Então, por que você não tem adorado nesse tempo? Então, porque você está preocupada hoje com o que você vai comer, com o que você vai beber, como você vai se vestir, como você vai aqui e ali,
Se ele, com as mãos dele, te tira daqui e coloca ali. Se ele tem poder para fazer em você e através de você o que ele quiser. Alguém que possa limitar a Deus? Você conhece alguém que pode? Você conhece alguém que possa sondar a mente desse Deus? Que possa conhecer os pensamentos dele? Você pode? Não há nada que você possa fazer com relação a ele. E não há nada que você faça também que mude a vontade dele com relação à sua vida, com relação às coisas que dizem respeito a você. As suas preocupações não mudam o que Deus é. A sua depressão não muda o que Deus é. O vale que você tem passado não muda o que Deus é. Deus é. Neste tempo, o que o Senhor tem procurado é verdadeiros adoradores. Pessoas que o adorem em espírito e em verdade. Pessoas que buscam a face dele. Em um encontro com uma mulher samaritana, todos conhecem essa passagem. Jesus pede água. E a expressão daquela mulher para Jesus é: você é um judeu, uma samaritana. Os judeus não se dão com os samaritanos. Mas a expressão de Jesus para com aquela mulher é totalmente diferente. Ele diz para ela: se você soubesse quem está pedindo água para você, você que pediria e eu te daria água viva. Tudo que Jesus tem para dar é vivo. Eu não sei o que você sente quando você fala dele, quando você está diante dele. Mas quando eu falo dele, dentro de mim é um reboliço. É rios de água viva. Ele diz que aquele que crê do seu interior fluirão rios de água viva. Esse Deus tem poder para fazer em nós e fazer jorrar de nós fontes de água viva. É nesse encontro também com a samaritana que ela o reconhece como um profeta e ela faz uma simples pergunta para ele. Tipo assim, me esclareça uma dúvida. Os nossos antepassados, eles cultuavam a Deus aqui neste monte. Mas vocês, judeus, dizem que é em Jerusalém o lugar de adorar. Então me diz uma coisa, onde é o lugar? É aqui neste monte ou é em Jerusalém? E Jesus responde da seguinte forma: nem neste monte, nem em Jerusalém. A hora vem e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque é estes que o Pai procura. Pessoas que o adorem em espírito e em verdade. O Senhor está procurando verdadeiros adoradores. Não verdadeiros cantores. Não pessoas demasiadamente talentosas. Eu disse aqui no começo que quando ele nos chamou, nós éramos a pior versão de nós mesmos. E mesmo assim ele nos amou.
Então, eu não preciso fazer nada mirabolante para atrair a presença dele para a minha vida. Eu preciso apenas adorar. Eu preciso apenas me colocar aos pés dele mais uma vez. E dar para ele tudo que eu tenho. Como aquela mulher que entrou na casa de Simão. Alguns estudiosos que dizem que aquele perfume valia por 1 ano de salário que você tem para dar para o Senhor. Acho que o Senhor não está falando conosco nessa tarde de algo que tenha valor financeiro. Mas Ele está dizendo algo que de verdade Ele quer para Ele. Então eu creio que se Ele fosse dizer, ou se Ele está dizendo uma frase para você agora, Ele ia dizer: filha minha, me dá o teu coração. Me dá a adoração sincera que você pode dar. E basta. Isso basta. Quando eu deixo Ele ver o meu coração, Ele me cura. Quando eu abro a porta por dentro e deixo Ele entrar, Ele restaura as áreas da minha vida que precisam ser restauradas. Ele é tão lindo. Que Ele é capaz de dizer: eu estou à porta. Você pode me deixar entrar? Ele espera que eu abra a porta. Ele espera que você abra a porta para Ele. Abra a porta do seu coração para Ele. Deixe que Ele entre na sua vida. Deixe que Ele entre na sua casa. Entregue para Ele as suas lutas, os seus problemas. As coisas que você não pode resolver. Ele te ama. E Ele quer cuidar de você. Deus quer cuidar. É tão bom saber que Deus quer cuidar. Porque ninguém cuida como Ele. O cuidado dele é sem interesse nenhum. Deus não precisa de nada meu. Mas Ele quer que eu esteja no lugar de encontro. Ele quer que você esteja no lugar do encontro. Então, que nós possamos estar no lugar certo. E na hora certa. No lugar certo. E na hora certa. Mesmo sendo tão imperfeitos. Deus é perfeito. Isso basta. Amém? O Senhor abençoe sua vida. Que Ele possa fazer o impossível na sua vida. Que você possa viver intensamente a presença dEle. Em todo o tempo. Amém? Amém, Luciana?